Política em Santa Catarina. Prisco, boa tarde para você. Bem, Diane. Começamos um assunto polêmico, o assunto do dia quente. Vereadores da capital estão querendo a cassação do prefeito da cidade? Diane, uma situação meio estranha. É a CPI dos radares, que é resultado, instaurada essa CPI em 2014 pela Câmara de Vereadores, conforme matéria que já vai ao ar em seguida do companheiro Marcos Franzoni. Agora, curioso que essa CPI foi instaurada como resultado da Operação Ave de Rapina, desencadeada pela Polícia Federal no mesmo ano. Mas a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça, nunca se falou em cassação, ou em colocar o prefeito César Souza Júnior no alvo central. Estranho que agora a CPI anuncia um resultado em que pede a cassação do prefeito. A sensação que fica é que tem algum componente político eleitoral por trás disso, o que seria um grande desserviço da Câmara de Vereadores, da CPI em particular, considerando a importância de se traduzir efetivamente o que ocorreu. Seja lá quem for, se tiver culpa no cartório, tem que pagar, tem que ser responsabilizado, tem que ser colocado contra a parede. Agora, não é possível, daqui a pouco, estar criando-se uma situação para gerar desgaste a um governo, a um prefeito, tendo em vista a proximidade do processo eleitoral. Então, vamos observar, e o Diane, com atenção, o desdobramento disso tudo, para que daí possamos amanhã poder opinar de maneira mais efetiva. Mas, pelas informações que tenho, me parece um exagero absoluto esse encaminhamento da CPI. Vamos falar agora do Eduardo Cunha, Prisco? Eduardo Cunha, figura ilustre da política nacional, evidentemente que aí vai a ironia. É interessante, porque no domingo ele foi recebido pelo presidente interino Michel Temer. O que o presidente interino tem para conversar com Eduardo Cunha? Que é presidente da Câmara afastado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele que tem a sua cassação aprovada, já teve sua cassação aprovada pelo Conselho de Ética, e que agora vai a plenário. Só que antes de plenário, ele criou mais um obstáculo e quer uma manifestação da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, cujo relator, nomeado antes de ontem, é da sua ligação. São 66 votos. Ele vai tentar ali conseguir 34 votos, portanto, maioria, para anular a decisão do Conselho de Ética e o assunto retornar ao Conselho e não mais votação em plenário. E o que se percebe é que o presidente interino não vai declarar apoio formal a ele, mas nos bastidores pode estar mandando a sinalização de que o governo vê com bons olhos que o mandato dele seja preservado. Em contrapartida, ele renunciaria à presidência da Câmara. Só que, no sentimento geral dos parlamentares, ele perdeu o time. Isso seria possível lá atrás, aliás, como o Renan Calheiros fez também há 4, 5, 6 anos atrás. Só que, na medida que o governo fica naquela, não declara apoio, mas também não faz objeção, daqui a pouco está se criando as condições necessárias para ele conseguir os 34 votos na CCJ e, daqui a pouco, ele renuncia na sequência à presidência da Câmara e, quando for ao plenário, se é que, eventualmente, chegará ao plenário, ele já estará numa condição melhor. Então, aí, por trás dessas conversas aí dos últimos dias, talvez um grande cambalacho para salvar essa figura lamentável da política nacional, que é Eduardo Cunha, que, numa delação premiada, aceita ou não pelo Ministério Público, mas ele pode fazer uma delação para qualquer jornalista, em qualquer veículo de comunicação, ele pode encrencar muita gente, inclusive o presidente interino e outras personalidades da República. Então, é assunto também para nós acompanharmos com atenção daqui para frente. Certamente. Prisco, obrigada. Boa tarde para você. Abraço.